A graça e a paz, meus amados irmãos. Que bom estar mais uma quinta-feira com os queridos. Hoje, com mais um Papo de Crente. Estamos ao vivo pelo Facebook. Deus tem sido bondoso, tem nos dado o privilégio de conversar com pessoas, com irmãos amados, e Deus tem nos abençoado ricamente. Então, você que já vai chegando pelo Facebook, vai dando um oi aí pra gente. Nós já estamos ao vivo. Vamos curtir, vamos fazer que nem eu, desligar o microfone aqui para não fazer bagunça. Vamos divulgar o link. Então é isso, queridos. Vamos às apresentações. Também vou adicionar o reverendo Augustinho, que acaba de chegar aqui com a gente. Então, eu sou o Marconi, pastor da Terceira Igreja de Ouro Preto do Oeste. Estamos aqui, está aqui a minha esquerda no vídeo, né? Direita, sei lá. Está aqui do meu lado, de camisa preta. Se apresente aí, reverendo. Bom, eu sou o pastor Mariano Alves Júnior, sirvo atualmente na Junta de Missões Nacionais, como supervisor de campo e divulgador na base de Campinas, São Paulo, e também atuo como secretário executivo do Conselho de Ação Social da IPB, CAS-IPB. Do ladinho aí temos o pastor. Olá, amados e queridos irmãos. Boa noite, sou o pastor Denivaldo. Atualmente estou pastor aqui em Cáceres, na Igreja Presbiteriana Talhamares. É um prazer rever esses amados irmãos e poder ter esse bate-papo aqui em torno de um tema tão importante, né, para a vida da igreja. Deus nos abençoe. Amém. Logo abaixo nós temos esse que acabou de entrar, o reverendo. O nome dele é Augustinho Júnior, não está nos escutando, provavelmente. Não, travou aqui para mim e eu não estava ouvindo, irmãos. Desculpa aí. Boa noite, amados irmãos. É sempre um prazer poder estar com os irmãos. Prazer, reverendo Mariano, poder ter conosco nessa noite também. Meu nome é pastor Augustinho, tenho estado aqui em Nova União com a graça do nosso Deus. Do lado, nosso amado reverendo, o dono da criança, né? É o dono da ideia. Bom, gente, é um prazer participar de mais um bate-papo aqui. Sou o pastor Evanderson. Estou aqui como coordenador do Seminário Presbiteriano Extensão de Paraná, Brasil Central, né? E também como pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Paraná. É um prazer participar aqui do bate-papo falando sobre os desafios missionários da atualidade e tendo aí o prazer de estar ao lado do reverendo Mariano, né, que tem sido aí um braço forte da nossa igreja no que diz respeito ao trabalho missionário no campo da Junta de Missões Nacionais, né? Então, é um privilégio muito grande e estar também participando com os demais irmãos aí, reverendo Denivaldo, reverendo Augustinho, reverendo Marconi, é uma alegria muito grande. E o que nós esperamos é que todos que estiverem participando com a gente dessa live também sejam aí desafiados, sejam edificados e venham também, quem sabe, sanar dúvidas que porventura tenham a respeito do assunto sobre os desafios missionários da igreja, né? Então, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo com o reverendo Mariano, eu quero começar falando sobre um tema ou uma temática que talvez no Brasil a gente não esteja tão familiarizado, assim, pelo menos diretamente, né, em relação ao trabalho missionário, ao trabalho da pregação do evangelho, que é a questão da perseguição. Geralmente, quando a gente ouve falar sobre perseguição, né, ao evangelho, perseguição ao trabalho missionário, o que nos vem à mente são os cristãos sendo mortos em arenas, devorados por animais, decapitados, crucificados, né? É isso que nos vem à mente geralmente, e de fato, esse é um tipo de perseguição que aconteceu de forma muito intensa, principalmente no primeiro século, mas nós temos visto que
a perseguição ao evangelho está, de certa forma, intensificada também nos dias que nós vivemos. No Brasil, a gente não tem visto, não vê esse tipo de perseguição tão acirrada no aspecto físico, mas o que eu gostaria de então, colocar para a gente pensar um pouco, e aí com a participação do reverendo Mariano, se o trabalho missionário no Brasil sofre perseguições, né? Até na experiência aí do reverendo Mariano, na atividade que ele tem envolvendo o Brasil, de forma geral, os estados, trabalhos em várias regiões, nós podemos dizer que o trabalho missionário no Brasil sofre perseguições, né? E se sofre, que tipo de perseguições que o trabalho tem sofrido e como que nós podemos e devemos proceder se enfrentarmos perseguições? Bom, irmãos, sempre é uma alegria poder participar, né, com vocês, de forma especial, agradecendo o convite. E tema missionário que é importante, né? De fato, um bom papo para crente, né? E de crente. Mas, dentro dessa temática sobre perseguição, nós temos perseguição ao evangelho e nós temos perseguição ao evangélico. Quando a gente retrata do evangelho, nós sofremos ainda muitas perseguições no que nós entendemos como cultura, né? A cultura impregnada hoje, nos últimos 20 anos, ela vem cada vez mais sufocando a questão do cristianismo, e nisso vai bater, de fato, no missionário, no plantador de igreja, nos campos missionários, nas igrejas locais. Temos perseguição por causa do evangélico, porque muitas vezes você, quando tem uma postura no seu trabalho, na sua roda de amigos, quando você muda porque você está sendo atraído pelo evangelho de Cristo e você começa a mudar o seu comportamento, mudar o seu tratamento com a família, com os filhos, larga ou diminui quase por completo a bebida, o cigarro e tantas outras coisas, você começa a sofrer um tipo de perseguição, né? Vamos dizer, uma perseguição fria, daquele grupo que você tinha uma convivência mais próxima, porque agora os interesses mudaram. Então, esse tipo de perseguição, vindo da nossa cultura, de um modo geral, né, de uma filosofia de gênero, por exemplo, isso nós sofremos nas grandes e nas pequenas cidades, porque temos hoje uma comunicação globalizada. Não é? Lá no interior, lá na cidade menorzinha que tiver, lá no norte do país, se tiver como chegar a energia e colocar uma parabólica, um sinal de TV, vai chegar, todas essas coisas vão chegar no lar daquelas pessoas. Então, sofremos esse tipo de perseguição ao evangelho, é que eu entendo. Eu tenho trabalhado na junta quase aos últimos 30 anos, e em interiores do país, em regiões diferentes, e nós temos isso. Nós temos também uma perseguição ao evangelho por causa da nossa, vamos dizer assim, desobediência, atitudes internas dentro dos próprios evangélicos. Eu estou agora, né, botando todo mundo na mesma conta, no sentido de que escândalos, pessoas que se identificam com o evangelho porque abriu uma porta lá, colocou uma placa de igreja e se denomina pastor, bispo, arcebispo, explora a fé das pessoas, mercanejam a fé, trocam dinheiro por bênção, e tudo isso também provoca, porque termina sendo uma exploração da boa-fé, se prega uma coisa, mas se vive outra, não pagam conta, não cumpre a palavra, então tudo isso provoca perseguição ao evangelho. Né? A palavra de Deus já nos adverte sobre ser pedra de tropeço e suas consequências. Então, eu acredito que há a perseguição, não como os nossos pais
enfrentaram quando o evangelho entrou no nosso país. Foi perseguição física, violência, foram igrejas queimadas, pessoas foram feridas, pessoas foram mortas, né, foram sacrificadas por causa do evangelho. Então, acredito que hoje esse tipo de violência nós praticamente não temos mais no nosso país. Eu acho que nós avançamos nisso, mas temos a perseguição ao evangelho quando leis são aprovadas, quando filosofias de vida são colocadas como certo, e a perseguição para destruir a família de conformidade da nossa cosmovisão e ver o mundo, que é a palavra de Deus, através da palavra de Deus. E dentro da sua experiência, reverendo, o que nós devemos fazer, como que nós devemos proceder, né? Quando nós enfrentamos esse tipo de perseguição. Você tocou num assunto aí que eu acho interessante, que às vezes o cristianismo, né, por causa das suas falhas, líderes que não dão, que não exercem um papel como exemplo e coisas desse tipo, acabam gerando o mau testemunho e dão motivos, né, para que o mundo acabe, de certa forma, perseguindo a igreja por causa do próprio mau testemunho, mau exemplo, mau caráter, muitas vezes, de pessoas que se denominam cristãs. Mas o que nós devemos fazer? Qual que deve ser o nosso procedimento quando nós enfrentarmos alguma dificuldade, algum confronto, né, de ideologia ou de confronto de fé, confronto de pensamento? Então, qual deve ser o nosso procedimento? Olha, quando se trata da cultura, daquilo que hoje tem sido, né, nós estamos vivendo, vocês são testemunhas disso, nós estamos vivendo quase que a cultura que está determinando a pedagogia. Não é? Então, principalmente esse meio artístico é uma coisa tremenda quanto à questão de criar-se uma liberdade, e parece que tudo que se contrapõe é por causa do cristianismo. O cristianismo é que virou o vilão. Quanto a isso, eu acho que nós temos que ser mais profundos naquilo que nós ensinamos e como ensinamos as Escrituras, e sermos mais assim, dedicados em preparar a nossa juventude para adentrar as universidades, quando vão para os grandes centros urbanos, prepararmos melhor o nosso povo, discipulado mais profundo, o acompanhamento, e não ter medo do confronto, mas num confronto bíblico, apresentar a Bíblia. Né? Nós cremos assim, e esse aqui é o nosso preço. Tivemos que pagar, vamos pagar esse preço, mas nós cremos assim, porque a Escritura assim ensina. Quanto à questão do escândalo, da falta de compromisso de líderes, né, de essa exploração desse meio que virou um comércio para muitas pessoas, a fé, irmãos, de fato, nós precisamos ser mais audaciosos, mais corajosos, nos identificarmos mais. Somos cristãos, somos presbiterianos, na maioria nós, aqueles que estão acompanhando essa live, esse encontro, precisamos viver o que nós pregamos. Não é só o pastor, o obreiro, que deve fazer isso. Eu fico maravilhado lá na carta aos Coríntios e na carta de Efésios, a ligação que Paulo faz. Em Efésios, ele chama a igreja a viver segundo a vocação a que foi chamada. Toda igreja precisa andar de conformidade à vocação dela como igreja. E lá em Corinto, Paulo escrevendo, depois que fala sobre a questão da liberdade cristã e também da questão daquilo que se deve fazer, do que se não deve fazer para a glória de Deus, no capítulo 11, verso 1, ele se coloca como referência. Ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Então, o remédio para evitar essas coisas que traz escândalo é nós procurarmos imitar a Cristo. Tá certo? Nós vivemos num mundo onde pastores, às vezes, bispos, eles viram estrelas. E nós todos somos homens que somos pecadores, fomos remidos sim, procuramos fugir do pecado, ter uma vida piedosa, mas esse povo não é nosso. Esse povo segue ao Senhor. Nós somos pastores que conduzem esse povo, mas conduz segundo a grande comissão, ensinando-vos a guardar tudo que o Supremo Pastor ensinou. Então, eu acredito que são essas coisas que devem ser feitas, né? Devemos procurar reproduzir no nosso povo a semelhança de Cristo. Trabalhar, não ter medo de fazer isso. E quanto à questão das ideologias, é bater firme. A Bíblia é assim, nós vivemos assim, e não ser simpático, porque às vezes a gente quer ser simpático e isso traz um dano tremendo ao que as pessoas entendem como cristianismo. Verdade. Isso aí, irmãos. Então, um grande desafio, né, para a obra missionária é o enfrentamento, né, a essas perseguições que muitas vezes, no nosso contexto, na maioria das vezes, né, vem no campo ideológico, né, com essas distorções dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus e que a igreja precisa, de fato, enfrentar e saber enfrentar isso, né, ter condições, né, de defender a fé, né, aquilo que nós cremos. Mas, além desses desafios, reverendo Mariano, existem também outros desafios quanto aos trabalhos missionários. E um deles, que é muito importante, tem a ver com a questão de manutenção desses missionários, manutenção dos trabalhos missionários, no que diz respeito à questão financeira. E isso, às vezes, tem causado impactos no trabalho missionário. Quais os impactos das dificuldades financeiras no trabalho missionário, olhando para a nossa realidade? Bom, quando nós falamos do compromisso missionário da igreja, nós temos a igreja local, nós temos o presbitério que jurisdiciona uma determinada região, composto por igrejas locais, também algumas congregações ou campos missionários. Nós temos o concílio, que é o sínodo, que reúne ali pelo menos 3 presbitérios, e nós temos o que é missões em termos da denominação, com a responsabilidade do Supremo Concílio da IPB. O caso, a Junta de Missões Nacionais é uma comissão permanente do Supremo Concílio, nomeada por ele a cada 4 anos, com 9 membros, 6 pastores, 3 presbíteros, indicados por seus presbitérios, sínodos, região, por serviço prestado, por indicação do próprio plenário, e são eleitos para gerir os recursos destinados às missões nacionais, né, dentro da IPB, e assim nós temos a missão transcultural, a agência nossa é a PMT, que cuida de enviar missionários para todo tipo de etnias que existem dentro do nosso país, né? Nós temos dentro do nosso país colônias que são gigantescas, são países dentro do nosso país, ele é muito grande, muito extenso. Temos comunidades que exigem um trabalho transcultural, como os ribeirinhos, né, como os indígenas, e mandar missionário para todo o mundo. Então, são as duas ações missionárias da igreja, os missionários nacionais e os missionários transculturais. E sabemos que isso é uma demanda financeira tremenda, sustentar missionários fora do Brasil, com moedas diferentes, o recurso diferente, quando nós tratamos da moeda referente ao real. São poucos os países onde a nossa moeda é mais forte, né? E aonde nós temos mais missionários. Hoje, nós temos essa dificuldade de levantar sustento. Dependemos muito das ofertas das igrejas locais para ajudar na manutenção desses missionários transculturais. Dentro da estrutura da IPB, os missionários ligados à Junta de Missões Nacionais,
eles recebem o valor das parcerias que são enviadas, 90% do valor do nosso sustento da JMN vem através do comitê gestor, vem do cofre dos dízimos do Supremo Concílio, né, que banca a 90% da junta, uma porcentagem da PMT, uma porcentagem do PMC, uma porcentagem da APECOM, que são esses órgãos que recebem 54% de tudo que a IPB arrecada, 54% é para a obra missionária de evangelização. 18%, 18,5%, às vezes até 19%, dependendo aí, vai para a educação teológica, preparar pastores e missionários evangelistas nos 10 seminários que temos hoje, e mais os 3 institutos bíblicos. 5% vai para a obra social, né? 8% fica para ser gerido no fundo de captação para empréstimos a igrejas que precisam construir templos, às vezes reformar, conjunta patrimonial, né? Então, é assim que é dividido os recursos da nossa denominação. Nós somos muito dependentes da fidelidade do dízimo das igrejas. Porque se nós cairmos na arrecadação, não vamos avançar nas missões. Se nós aumentamos a arrecadação das igrejas locais, mandando o dízimo à tesouraria do Supremo Concílio, nós podemos avançar muito no trabalho missionário. Então, ainda é um grande desafio. Temos projetos bons, boas cidades, às vezes temos ano com muitos candidatos, mas aí esbarramos na falta de recursos para atender os pedidos que vêm do Brasil inteiro. E falando de Brasil, temos ainda mais de 3.000 cidades brasileiras que não há presença de igreja presbiteriana. Então, impacta sim, reverendo Enivaldo, impacta. Nós podíamos fazer quase que o dobro se cada igreja local se sentir responsável de cooperar com o trabalho da evangelização dentro e fora do nosso país. Agora eu liberei meu áudio, estava travado. Pastor Mariano, eu ouvi o senhor falando da questão de 3.000 cidades, né, sem a presença presbiteriana e o impacto financeiro muito complicado, enfim. A gente ouve falar de muitos pastores sem campo, né? Às vezes, irmãos postam nas redes sociais, irmãos, estou procurando campo para esse ano, eu não estou conseguindo achar campo. E também nós vemos um déficit de obreiros nas juntas de missões, tanto as juntas de missões nacionais, quanto as transculturais. Essa conta parece que não está fechando. Como é que nós podemos entender essa falta de obreiros nas juntas e a sobra de obreiros para trabalho? Como é que podemos resolver isso? Como é que nós podemos entender isso? O que o senhor nos diz? Olha, Marcondes, você tocou aí num assunto bem delicado, complicado, mas eu posso introduzir a resposta com palavras que eu já ouvi do nosso presidente do Supremo Concílio, que o pastor, muitas pessoas dizem que há aí 800 pastores sem igreja, sem campo, e o pastor Roberto sempre responde que isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. Pastor sem campo é o pastor enfermo, que está afastado por causa de uma enfermidade. Pastor sem campo é um pastor que, por um motivo ou outro, passou por um processo disciplinar, está cumprindo essa disciplina, perdeu, né, por aquele período as funções de pastor. É um pastor que está afastado porque há um problema sério com a família, de enfermidade, alguma coisa que ele precisou tirar uma licença. É o pastor que tira licença por um ano, sendo renovada por 2, por questões particulares para tratar.
Então, isso... Reverendo, deixa eu só dar uma interrompida na sua fala, talvez eu não me expressei legal. Quando eu disse pastor sem campo, não estes que querem abrir até uma brecha na nossa Constituição para ficar sem campo, não é esse. É aquele que realmente não está em processo de disciplina, ele só está buscando campo e não encontra campo, dizendo ele. Então, essa é a conta que eu acho que não está fechando, porque ouvimos, eu fui da Junta de Missões, o reverendo Denivaldo, que está aqui com a gente, também foi da Junta de Missões. O senhor foi nosso patrão por um tempo. Né? E aí, o que acontece? Lá nas reuniões da Junta, nós víamos muito isso. De pessoas que estão... eu me lembro, na época, o presbítero Vicente era presidente, né, Denivaldo, quando nós éramos da Junta de Missões, e ele sempre apelava nas suas falas para que enviassem obreiros para a Junta de Missões, porque a Seara estava repleta de lugares e faltava obreiros. Aí, quando a gente entra, por exemplo, na IPB tem uma parte no site da IPB que é para postagem de currículos. E aí nós vemos obreiros, missionários, evangelistas, pastores ordenados, sem igreja. Né? Não que ele queira ser um pastor sem campo, mas ele está sem uma igreja, dizendo ele, né? Como o reverendo Roberto disse, bem falado, que não, isso é um negócio até estranho. Então, só para podermos direcionar mais a questão da pergunta. Marcondes, eu vou na mesma linha. A junta, ela não tem, nem a junta, nem a PMT, ela tem como abraçar todos os pastores que dizem que estão procurando campo. Porque há uma questão que precisa ser definida, é a questão do perfil, do perfil de obreiro. Então, a junta, ela passa o processo, recebe os currículos daqueles que estão procurando, analisa os currículos, vê a questão de experiência, de fé, entra em contato com as lideranças que foram colocadas lá para tentar verificar, e às vezes nós temos abertura de 10 campos e nós temos 50 currículos, 30 currículos. Mas tem muito desses currículos que a pessoa está à procura de um campo. Então, quando chega no momento que fala, por exemplo, nós temos lá para Roraima, aí 10, para Roraima nós não temos condição, porque temos esse quadro familiar, temos isso, nós já tivemos obreiros que foram aprovados, passaram por todo o processo, no momento da divisão de campos, então eu não vou, porque a esposa não abriu mão de deixar a mobília para adquirir uma mobília nova lá, no campo, porque custava 25 mil reais o frete. Nós não temos como fazer isso para o Brasil inteiro. Então, a junta ajuda de uma outra forma. Então, nós temos muitas pessoas à procura de campo, evangelistas, pastores. Então, eles se candidatam. Agora, se tem anos que nós temos, como já teve anos, nós precisávamos 32 obreiros e não conseguimos, ficamos com déficit. Tem ano que nós temos 20 campos e fizemos 40 entrevistas. Então, teve menos campos do que obreiro. Mas não é que existe sempre um déficit na junta. A junta sempre abre a candidatura e vai analisando, porque tanto tem campo novo, como tem que, às vezes, substituir obreiros. Né? Obreiros. E nos nossos campos de parceria, quem indica o obreiro da parceria é o parceiro. Então, a igreja aí de Rondônia, a segunda igreja de Rondônia, né, indicou um obreiro para a congregação aí de JK que nós tivemos parceria. Então, a junta analisou, viu o perfil, entendeu que estava correto, deu então tudo ok. Então, a procura, ela realmente vai acontecer. Vai acontecer. O que é muito triste é que nós estamos vendo que pastores estão ficando pouco tempo em igrejas. Pouco tempo em igrejas. Né? Então, isso causa um crescimento grande da gente ver sempre pastores procurando igreja. Né? Então,
é uma coisa que precisa ser analisada pelos presbitérios, de quando uma igreja diz que quer mudar o pastor, eu acho que o presbitério precisa discutir com o conselho daquela igreja os reais motivos que está levando a isso, porque tem presbitério que tem 15 pastores e tem 7 igrejas. Né? E fica nessa questão sempre de o que fazer para distribuir campo. Então, eu espero ter respondido, mas eu acho que essa é a demanda que a gente tem. Vai ter sempre currículo. Nós estamos com 10 seminários. Nós estamos formando aí um batalhão de pastores todo ano. Então, e tem seminarista que formou, mas foi licenciado e ainda não foi ordenado. Então, aí vem outro que também se forma. Então, nós temos aí os seminários, hoje, graças a Deus, 10 seminários, Instituto Bíblico, nós estamos produzindo obreiros. Certo? Agora, obreiros para transculturais é mais difícil. Obreiros para algumas regiões do país. Nós estamos, o ano retrasado, tentamos ajudar o presbitério do Acre a conseguir 2 pastores para o Acre. E o ano retrasado, e não conseguimos. Candidatam a junta faz o processo, diz, olha, é o Acre que a gente tem a parceria lá, estão procurando, e aí... Então pastor, resumindo, então quando um cabra fala assim, estou sem campo, de 2, 1, ou ele não é o perfil da junta, ou ele não quer sair do conforto da sua redondeza, da sua família. Basicamente isso, nós temos que jogar aberto, porque às vezes exatamente, as igrejas perguntam, mas como assim? Está faltando gente no campo missionário? Está faltando, então, gente disposta a enfrentar esse campo missionário. Porque a junta, se eu não me engano, ela tem campo do Iapoque ao Chuí, não é isso? Ela tem, mas é isso que eu digo para você. Nós temos os obreiros trabalhando, vez ou outra temos que substituir obreiros. Então, não é porque a junta tem, vamos dizer assim, 200 campos, que nós temos 200 vagas para pastores. Nós já temos 200 trabalhando. E aí vamos abrir mais 20. Então tem que fazer toda uma seleção para aqueles 20. Né? E às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque quando vai analisando, existe, por exemplo, a junta não me aceitou porque eu tenho esse problema de saúde. Aí fica uma figura que a junta não aceitou porque ele tem um problema de saúde. Não é essa a questão, é que às vezes o campo que a junta tem não tem como ele tratar da saúde dele lá naquela região, não tem perto como tratar. Então, nós não temos como mandar aquele irmão, tem perfil, querido, quer trabalhar, às vezes não é o pastor, é um filho que precisa de um acompanhamento, tem que fazer um tratamento, e a região que nós temos vaga, não cabe, ele tem perfil, quer trabalhar, não é preguiçoso, não tem isso, mas nós não podemos encaminhar para aquele lugar. Por quê? Porque é uma irresponsabilidade, entendeu? Então, existe toda essa demanda, né? Toda essa demanda. Deixa eu dar um pitaco aí nessa questão aí, Marconi. Essa questão, por exemplo, a gente tem o contexto da Junta de Missões, né? Que é uma comissão aí da IPB que tem todo esse campo e faz essa gestão aí de missionários e tudo. Só que, além do trabalho da junta, né, nós temos as igrejas locais, os presbitérios, que também acabam desempenhando esse papel de abrir campos e mandar obreiros para os campos e gerenciar essa questão. E, de certa forma, também, nos próprios presbitérios, a gente, às vezes, encontra algumas dificuldades. Por exemplo, aqui em Rondônia, às vezes você tem uma região mais distante, né, uma igreja que fique mais distante, e às vezes tem pastores disponíveis, mas às vezes o obreiro não se dispõe para ir para aquele campo, para aquela região que é um pouco mais distante, um pouco mais difícil. Então, eu vejo que essa questão do obreiro sem campo, do pastor sem campo, muitas vezes é uma questão de comodidade do próprio obreiro, né? Às vezes ele não quer abrir mão da sua comodidade dentro de um contexto. E aí
eu prefiro ficar com o que Jesus falou, né, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, eu vejo assim que às vezes essa aparente sobra de obreiros, ela é uma sobra aparente mesmo, porque o campo tem, trabalho tem, lugares para trabalhar tem, né? Basta a pessoa se dispor a ir para onde está precisando e encarar os desafios que existem, né? Então, assim, só reforçando isso aí, reverendo, o meu presbitério de origem, o presbitério de Garanhuns, onde eu fiquei por muitos anos, nós temos um Instituto Bíblico em Garanhuns e o seminário em Recife. Então, nós começamos a trabalhar um plano estratégico para os candidatos. Quem se candidata, dependendo da idade, aqueles de 25 anos abaixo, vai fazer o Instituto primeiro. Vamos trabalhar ele para ir se preparando nesse sentido. E um compromisso de só permitirmos pastores que venham de fora, se nós não tivermos pastores competentes, prontos, bem preparados em nosso presbitério. E em 10 anos, praticamente, o presbitério vem trabalhando de não trazer pastores de fora, utilizando todos os nossos seminaristas que se formaram, ficaram trabalhando, com pouquíssimas exceções, no próprio presbitério. Foi trabalhado para que todas as igrejas conhecessem os seminaristas, que eles pregassem em todas as igrejas do presbitério, participassem ativamente da vida do presbitério, discussão, congressos, eventos, valorizando os nossos seminaristas, para que a igreja, quando tivesse que escolher uma mudança, optasse pelos seminaristas filhos da casa. Porque, às vezes, isso evita essa circulação de estar formando, mas não tem campo. E as igrejas foram abrindo congregação, parcerias missionárias para suprir isso. E foi uma bênção, não melhor, tem sido uma bênção o trabalho lá. Nós já tivemos mais de 12 formandos, né, desses 12 formandos, 9 estão atuando no presbitério. Então, isso é uma dica, sabe, que pode ajudar também nisso, na questão de assimilar essa questão de pastores, né? De pastores com campo. Muito bom. Bacana. É muito complicado, mas tudo bem, vamos seguir com fé. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu disse que eu e o Denivaldo fizemos parte da Junta de Missões. Eu vou defender meu peixe do pastor Denivaldo. Nós saímos, não foi mandado embora, não, é porque acabou. O pastor Mariano, ele é o coordenador, perdão, o divulgador e também o supervisor. Pensa um cara linha dura, missionário, né, Denivaldo? Não fresca com ele, não, porque ele corta a gente na cepa mesmo. Mas não foi isso, acabou. Só aproveitando aí. Diga aí. Já que eu fui citado aí. Você tem direito, você tem réplica aí. Já que eu fui citado, foi um período muito proveitoso na minha vida participar da Junta de Missões e louvar a Deus e mandar um abraço aí para o campo qual eu trabalhei, e hoje eu louvo a Deus que já é uma igreja organizada, né? Que é a 5ª Igreja de Paraná. Então, louvar a Deus aí pelo trabalho aí do pastor Evanderson, né, também, que assumiu nessa congregação aí, o que hoje é a igreja, né? Pastor Jacques, 5ª Igreja. A 5ª Igreja de Paraná. Aproveitar para agradecer a Junta de Missões pela oportunidade, na pessoa do reverendo Mariano, e louvar a Deus por essa Junta de Missões, essa agência, né, missionária da nossa igreja. Amém, viu? Eu quero reafirmar que os dois saíram por questões de convites do presbitério de cada um. São bons meninos, viu? Eu não sou tão mal, não. Eu não sou... Não. Eu chego junto, junto, tá? É verdade. Mas tem que até mais uma abóbora com capa de sol mesmo, né? Não, abóbora não. Abóbora não dá, não. Como é que é, pastor Evandro, você falou? Você ficou até mais esperto depois que passou pela junta. Ai, tá vendo? Não, missionário da junta não pode dormir, não.
Melhorou bem. Quem com a junta espalha. Boa. Não, agora chega de falar de mim, vocês estão me zoando já. Deixa eu só pegar um gancho aqui e mudar um pouco de assunto, que acabei falando um assunto meio chato, né, e às vezes meio controverso. A gente fica pensando assim, a junta tem trabalhado bastante, a junta fez quantos anos mesmo, reverendo Mariano? Vai fazer 80 anos agora, dia 10 de setembro. Vamos estar comemorando 80 anos investindo no Brasil. Nós vemos vários campos. Quais as ações hoje, reverendo? Vamos mudar um pouco, né, de lado. Quais as ações da junta nos estados para poder incentivar? Por exemplo, nós sabemos, e a gente que acompanha a junta, o Templo Galpão e outras ações. Fale um pouco dessas ações, investimentos da Junta de Missões Nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil nas regiões em si. Uhum. Olha, quando a gente fala de região, também termina sendo meio controverso, né? Porque nós falamos assim, alguém fala, por que a Junta de Missões está investindo na região sudeste? Né? Aí nós olhamos para o déficit que nós temos em Minas e em São Paulo, e vimos aí que em São Paulo nós temos aqui mais de 400 cidades, 450 cidades que não têm trabalho presbiteriano. Nós temos cidades pequenas que têm quase que um presbitério, mas temos regiões imensas. Minas Gerais tem o norte de Minas, a região do Jequitinhonha, em tantos lugares, com inúmeras, centenas e centenas de cidades que não têm trabalho presbiteriano. Mas temos cidades como Resplendor, pequena, com um presbitério inteiro dentro da cidade. Governador Valadares, com mais de 30 templos presbiterianos dentro da cidade de Minas. Assim, como tem Patos de Minas, Patrocínio, regiões ali que são bem com a presença forte. Então, nós precisamos estar contribuindo nesses lugares também. Nós temos contribuído na região norte. Pará tem um déficit grande, Amazonas tem um déficit grande, né? Rondônia é um exemplo de presença presbiteriana por município, praticamente na região norte, é que tem a melhor situação. Depois, o Acre, em seguida, um DNA bem missionário, tanto de Rondônia como do Acre. O Acre, o presbiterianismo é jovem, completou 40 e poucos anos há pouco tempo atrás, e foi encabeçado pela Junta de Missões Nacionais, o trabalho no Acre praticamente todo, a criação do presbitério do Acre, que hoje é um sínodo. Rondônia, vários campos a Junta ajudou aí, diretamente, indiretamente, provocando a reorganização do presbitério na época, e tem um belíssimo histórico aí, graças a Deus. Nordeste, o déficit é tremendo, tremendo. Nós não estamos nem em 20% dos municípios nordestinos. Então, um déficit enorme que nós temos também para fazer. Então, os investimentos da Junta é fazer parceria com a igreja local para que a igreja alcance a cidade mais próxima. Esse é o projeto tradicional da Junta de Missões Nacionais. Nos lugares mais longínquos, onde há dificuldade de arrumar um parceiro, a Junta vai e abre o campo com todo o custo daquele campo. E tem agora o projeto Templo Galpão, que a Junta ela ajuda uma congregação já existente a acelerar o seu processo de consolidação, dando a estrutura. Não é a construção, mas a estrutura com a cobertura, às vezes dependendo. Outro é só estrutura, outra estrutura com a cobertura, para ajudar a acelerar o processo. Às vezes tem o terreno, o tempo é pequenininho, mas tem o terreno para construir, às vezes está pagando aluguel, e tem lá o terreno, com aquela construção, a igreja pode ser organizada. Então, esse é um projeto novo que a Junta de Missões tem liderado. Nós estamos com 57 projetos que a Junta ajudou, de congregações que não são campos da Junta, mas entraram nessa parceria. Aí em Rondônia tivemos 2 projetos, né, dentro dessa
dessa realidade, coisa recente, tem mais aí para vir pela frente, mas a ideia é exatamente essa, é trabalhar nessas 3 ações principais, né? E revitalizar, porque acredito que deve ser um dos encontros de vocês, tratar um pouco sobre revitalização. Em muitos lugares nós estamos vendo igrejas morrendo, igrejas que fecharam, igrejas que dividiram, igrejas que estão sucumbindo, que não foram oxigenadas, problemas eclesiásticos sérios. Então, se nós não voltarmos, a junta reabriu pelo menos 12 campos que só tinha toda a estrutura de templo e casa, mas já estava sem condição de funcionamento. Então, agora recente, 2019 para cá, a junta já assumiu praticamente 12 projetos total de revitalização. Então, isso é uma coisa preocupante também. Mas são os projetos que a junta tem investido seus recursos. Amém, amém. Mas os irmãos, Augustus, cadê você, Augusto? Você está quietinho aí? Tô aqui. Reverendo, eu vou dividir em 2 partes a minha pergunta, porque eu vou inserir algo que ainda não foi dito, e a gente também não combinou, né? Mas me veio aqui à mente, e aí eu gostaria que o pastor desse uma palavra com relação a isso, de forma mais prática, falando aí, por exemplo, aos seminaristas que talvez nos ouvem e que querem ser missionários da Junta de Missões. O que eles têm que fazer? O que eu faço se eu quiser ser um missionário da JMN, né? Isso. E aí, na segunda parte, o que as igrejas locais devem fazer e podem fazer para apoiar esse trabalho nacional da JMN, ou transcultural também, mas nesse caso JMN, um trabalho nacional, e como que as igrejas locais podem auxiliar aí nesse trabalho? Olha, pergunta fantástica. 2 perguntas maravilhosas, boas de responder. A JMN ela tem um projeto chamado Estágio Missionário. Esse projeto é uma parceria com a Junta de Educação Teológica, já tem um bom tempo. Nós visitamos os seminários, como eu já estive aí também falando na época para os seminaristas que estavam lá em Ji-Paraná, né, falando sobre o projeto. Os diretores, coordenadores, o capelão foram orientados. Nós deixamos um banner, né, para divulgar. Por quê? Porque é interessante haver essa integração de quem está se preparando com o campo missionário. Então, para que ele possa fazer o estágio. Nós damos preferência a alunos do 2º, 3º e 4º ano, que estão indo para o 4º ano. Lógico que esse aluno de 4º ano, ele precisa ir para o estágio ou em janeiro, porque ele terminou o 3º, vai começar o 4º, ou no máximo em julho, sendo que às vezes em julho há dificuldade porque ele está fechando questão de monografia, de toda aquela coisa, de formatura que pesa. E aí ele se dispõe, aí é um campo da Junta de Missões Nacionais para um estágio de no mínimo 21 dias. 21 dias. Ele pode substituir o missionário nosso, que vai tirar férias naquele período, ou ele pode ir para um campo, dependendo do acerto com a junta, onde tem o obreiro, e ele vai trabalhar junto com aquele obreiro. A junta paga as passagens, né, e a hospedagem dele lá, do seminarista, para que ele possa ter essa experiência. Ele não tem custo com essa questão. Isso nós, todo ano, fazemos, quando tem candidatos, eles se apresentam primeiro no seminário. Nós não podemos mandar um seminarista sem que o tutor, através do capelão e a direção, se responsabilize por ele, veja nele que ele tem as condições de ficar naquele campo só, a maturidade dele. Isso quem pode nos dar o feedback é o próprio seminário, especialmente a capelania. Especialmente a capelania. Tá certo? Aí, depois que está resolvido, o tutor lá autorizou por escrito ao seminário, ao capelão, então ele apresenta o candidato à Junta de Missões Nacionais, e aí nós vamos estar entrando em contato, conversar, ver se vai ter o campo, onde é o campo que a gente tem e tal, e fazer aí as tratativas, tá certo?
mas tem funcionado bem, o estágio missionário tem dado muito resultado, e nós temos tido a contratação de pastores e obreiros que passaram por esse estágio. Essa é uma das coisas. E ele tem que procurar conhecer a IPB. O cara passar 4 anos no seminário, ele não saber o que é a IPB, quais são as agências que a IPB tem, qual é a filosofia de missões da igreja, como a igreja administra sua mordomia financeira, como denominação, sociedades internas. Se ele não conhecer isso também, ele vai sair meio manco do seminário. Ele vai dar problema e vai ter problema também. Tá? Por quê? Porque ele tem que aproveitar isso. Isso é uma coisa muito gostosa, você sentir isso. Porque nós temos seminaristas que não têm 20 anos de conversão, não passou pela UCP, pela UPA, pela mocidade, não entendeu a igreja como um todo. Às vezes ele já chegou numa idade sedento da palavra, bom pregador, expositor, já passou pelo conselho, já foi encaminhado ao presbitério e não teve essa vivência. Então, quanto ele conhecer mais da denominação, melhor ele vai exercer a função pastoral no rebanho que Deus entregar para ele. Né? Então, essa é a primeira resposta da primeira pergunta. Aí você fez a segunda, o que é que as igrejas locais podem fazer? Primeiro, irmãos, convença o seu conselho, igreja local, de ser dizimista ao Supremo Conselho. Há muito pastor que tem medo de peitar o conselho, de dizer assim, olha, se nós não formos fiéis ao Supremo, eu não posso ser pastor dessa igreja. Porque eu sou ministro da igreja presbiteriana. Eu vivo para o ministério da igreja presbiteriana. Eu fiz o meu voto de ser fiel ao nosso sistema. Não é? E é a forma federativa de contribuição. Então, convença. Fala aí com o seu pastorzão, o pastor conversa com os presbíteros, vai acertando, porque é muito importante os recursos chegarem na ponta da ação social, da evangelização, da comunicação, da plantação de igreja. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, adote um missionário. Primeiro, para orar por ele. 1, 2, 3 missionários. Se corresponder com eles, missionários nacionais, missionários transculturais. Falar do trabalho missionário nas oportunidades da escola dominical. Fazer aí um culto a cada um domingo do mês, separar para uma oferta missionária. Né? Trazer notícia do campo, pequeno, um videozinho do missionário para passar. É muito bom essa ligação. Nós sabemos a beleza que foi o trabalho de Antioquia, mas quem socorreu foi Jerusalém, mandou Barnabé, e Paulo chegava no lugar, chamava os presbíteros da igreja para dar relatório. Isso é muito bom para a igreja local, ouvir o que o Senhor está fazendo no nosso país e no mundo, através das missões. Então, é criar um departamento missionário para divulgar, com gente boa de liderança, gente que se articula, gente boa para estar à frente aí de uma comissão missionária para ajudar o pastor, para ajudar o conselho da igreja. Então, são esses os conselhos que eu dou aí para a igreja local. Muito, muito bom. Fala mais alguma coisa, Reverendo Augusto? Tem uma questão aqui. Wanderson. Eu quero colocar uma outra questão aqui, até para título de conhecimento em relação ao trabalho missionário aí da Junta de Missões. Como que tem sido nesses dias de isolamento e distanciamento social aí devido à pandemia? Como que estão os trabalhos? Teve alguma dificuldade no desenvolvimento, dificuldades financeiras? Como que tem sido isso e quais os desafios que a Junta de Missões tem enfrentado nesses dias de pandemia que nós estamos passando, reverendo? Olha, primeiro, em nome da IPB, né? E a IPB está honrando os compromissos financeiros com os missionários. Mesmo com queda na arrecadação natural provocada pela pandemia, ela está cumprindo
para que os missionários estejam com suas famílias na linha de frente, sabendo que estão seguros nessa questão. Os missionários, estou me referindo agora aos que nós acompanhamos da JMN e parceiros também. Segundo, foi preciso reinventar. Muitos já estavam usando a tecnologia, muitos pastores se dão muito bem na área de tecnologia, já usam redes sociais para agilizar o trabalho, alguns fazem transmissões de culto e tudo faziam. Com a pandemia, foi necessário fazer, não era uma opção. Agora tinha que, de alguma forma, atingir o rebanho. Então, as redes sociais, os aconselhamentos bíblicos virtuais, né, os discipulados virtuais, usando plataformas diversas que foram acelerando, surgindo, né, a ligação, as mensagens diárias para o culto doméstico, né, escola dominical por plataforma, transmissão do culto pelo Facebook, YouTube, isso foi acelerado em nossos campos. E para as congregações que têm mais dificuldade, ou que o obreiro tem mais dificuldade para fazer a transmissão, a junta realiza um culto da base daqui de Campinas, todo domingo às 18 horas, com pregação, louvor, para que essas congregações possam, através do Facebook, também do nosso canal do YouTube, acompanhar e ter o culto. Passa, como vocês fizeram aí, o link para o rebanho e eles acompanham o culto. Temos pregadores do Brasil inteiro, nós usamos lá o formato também, para que possamos receber pregadores, e estamos fazendo isso. Então, as videoconferências, missionários por região, por estado, o treinamento do CERTA, que é a nossa semana de treinamento e avaliação de obreiro, foi realizada pela primeira vez 100% à distância, uma experiência nova, não é, mas com plataformas, com integração entre professor e aluno, coordenação, foi show de bola, funcionou, o treinamento chegou até eles. Como os Correios não pararam, também não parou a remessa de Bíblias, Novos Testamentos, materiais para escola dominical, para criança e discipulado, continuou chegando aos missionários. A questão de manter uma comunhão com os missionários, nós temos um programa de terça a sexta, às 8 horas da manhã, que é o Café com Missões, né, que nós temos 8 da manhã, ali é um formato bem gostoso, de um devocionário, tomando um café, tem um convidado especial que vem, fala sobre a relevância do trabalho da junta em seus 80 anos, tem uma música e tem um campo em foco, onde o obreiro fala com a sua família sobre o trabalho que está sendo realizado. Então, foi uma forma da junta também comunicar. Esse programa vai pela Rádio IPB, página da IPB, página da junta, canal do YouTube da junta, e também está na página oficial da SAF. Então, tem tido vamos dizer assim, uma audiência muito boa. E os missionários participam também. E temos, ao vivo também, o encontro semanal com os supervisores da JMN, também com convidados especiais, com 1 hora de bate-papo com todos os nossos missionários no grupo fechado. Então, assim, o trabalho aumentou em termos de pregação. Aumentou 60% as pregações. E o alcance de pessoas, nós não conseguimos medir porque passou de 800%. Então, ficou difícil de mensurar, porque às vezes uma congregação que 15 pessoas assistiam o culto, agora pela transmissão aquela congregação consegue atingir 100, 150, 200, então um crescimento absurdo em algumas transmissões, e algumas congregações nossas aumentaram a receita, aumentaram, né, a questão da frequência para discipulado, já vindo diante da pandemia, que também veio a ser uma grande ameaça, mas uma porta com bastante oportunidade. É isso que a junta está. Reinventar é a palavra que foi necessário fazer, e graças a Deus os nossos missionários responderam à altura. Eu acho que muito bem. A gente está falando de trabalho missionário, né? E aí, ainda dentro dessa questão da pandemia, um dos pontos positivos que você tocou aí, e que eu até pensando nesses dias, eu creio que com essa questão da expansão das transmissões de
de pregações, né? Praticamente as igrejas transmitindo suas pregações. Eu creio que esse tem sido um trabalho missionário por excelência, né? Uma vez que o evangelho, a pregação, tem alcançado lugares que a gente nem imagina. E a forma como Deus tem usado essa situação para a expansão do evangelho através das transmissões, né? Então é muito interessante essa questão aí. Nós alcançamos números absurdos, irmãos. Olha, temos uma igreja só em São Paulo, uma igreja em São Paulo. No período de 28 dias, o alcance foi de 3,5 milhões de visualizações. 3,5 milhões, somando os cultos que essa igreja transmitiu em 28 dias. É fantástico esse momento de pandemia, a expansão. As pessoas estão em casa, estão querendo ouvir alguma coisa, estão mais sensíveis, né? E eu fico maravilhado com isso. Eu acredito que nós estamos nos preparando para uma coisa que nossos olhos ainda não enxergaram por completo. Tem uma coisa boa aí acontecendo nas portas nossas, e talvez isso mude a nossa geração, mude o nosso país. E eu tenho fé nisso. Tenho fé que 2020 foi o maior seminário. Um pastor, numa live que eu tive agora lá da Paraíba, há pouco, perguntou que se eu fosse o pastor da igreja dele, o que eu faria. Eu disse que eu faria da escola dominical um instituto bíblico. Durante 30 dias, 40 dias, ensinar o povo a apresentar o plano da salvação. Conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Preparar e depois soltar esse povo quando começar. É transformar as nossas ovelhas em proclamadores. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos pegar um mundo transformado e vamos transformar esse mundo. Entendeu? Porque é o que precisa. O povo está com sede, né? Está com sede e tem que preparar a igreja para pregar, porque pastor não vai dar conta, não, vai ficar sem garganta, não vai dar conta. Ai, digo nada. Danivaldo, está quietinho, Danivaldo, não falou mais nada. Só aprendendo com os mestres. Governador do Mato Grosso, prefeito de Cáceres, não fala mais nada. Só ouvindo e aprendendo com os mestres. Mas muito bom, irmãos, muito bom mesmo esse bate-papo, enriquecedor para nós e certamente edificante para a vida daqueles que estão aí assistindo, né? Ouvir falar sobre esses temas, né, tão importantes, ainda mais nos dias que vivemos, né? E certamente esse momento nosso é um momento para reflexão e tirar dele os pontos positivos, né, daquilo que estamos vivendo, né? E certamente são muitos, né? São muitas coisas, como estávamos falando antes de iniciar a live, são coisas que para a nossa geração é tudo novo, né? Nunca vivemos isso, né? Mas creio eu, assim como o reverendo Mariano, muitas coisas boas ainda estão aí para acontecer. Eu acredito nisso, né? Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou encher o pastor de pergunta aqui. Se deixar... Só pega a pergunta. Eu me lembro no CTM, né, Danivaldo, que nós fizemos lá em Patrocínio. O reverendo Ricardo Mota foi o nosso professor de mídias sociais. E eu achei interessante que tinham 100 missionários lá naquele curso, né, no CTM. E alguns irmãos falavam assim: rapaz, isso é besteira, moço, esse negócio de internet, ninguém vai usar isso não. Aí o reverendo falava assim: rapaz, se esmerem a aprender, porque um dia você pode precisar. Eu acho que eu estou sofrendo muito hoje. Estou sofrendo por demais. É uma verdade. Também, né? Me lembro também que nós temos uma matéria no seminário, que é a pregação você e o estúdio, você sozinho. O pastor Evandro é uma bênção para isso, né? Ele fala assim: aperta aqui, fala para essa câmera aqui, tchau. Você fica meio... Né? Mas se os seminaristas e os missionários
aprenderem bem nesses ensinamentos, eu acredito que hora dessa não estão passando apurado, não. Estão fazendo um bom trabalho, estão jogando bem legal com essa questão de fazer lives, que já cansou um pouquinho, mas vamos continuar perseverando, né? Porque é live de segunda a segunda, então vamos continuar perseverando. Perguntas, meus amados, que nós já temos ali 1h04 de bate-papo. Eu quero só dar uma palavra final aqui, aproveitando com a presença do reverendo Mariano aqui, um testemunho, né, em relação ao trabalho da junta. Então, nós, aqui em Ji-Paraná, a segunda igreja presbiteriana tinha um trabalho no bairro JK, já foi citado aí pelo reverendo Mariano, reverendo Denivaldo, enquanto seminarista, foi obreiro da junta, nesse trabalho do bairro JK, e Deus nos deu a graça, Deus nos deu a alegria, né, de organizar esse trabalho no ano passado, e hoje nós temos aqui em Ji-Paraná a quinta igreja presbiteriana, graças a Deus, caminhando muito bem, caminhando de forma muito satisfatória, e assim, louvar a Deus pela instrumentalidade da Junta de Missões, que foi parceira durante um tempo com esse trabalho também, e isso é apenas uma forma de agradecimento e também um testemunho aí aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos acompanhando, no sentido de orarem, né, pelo trabalho da Junta de Missões, pela bênção que ela tem sido durante esses 80 anos no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sempre que pudermos também procurar os meios de como contribuir, como ajudar, como caminhar juntos com esse trabalho, né? Então, é só essa minha palavra aí de gratidão, e dizer que a Junta de Missões foi uma bênção aqui nesse contexto da nossa igreja, especificamente em relação ao trabalho lá do JK, né? Que hoje é uma igreja organizada. Uma grande bênção. Bom. Eu conheci aí, visitei quando o Denivaldo estava lá à frente, né? E realmente um bairro que precisava de fato aquilo. E é bom registrar, é uma neta da Junta de Missões, porque a segunda igreja é filha. Foi plantada pela Junta de Missões Nacionais, né? Aí, ó, quando eu fiz a visita aí para os meninos, nós fomos a visitar todos os campos e fomos lá para tratar da organização da igreja de Machadinho do Oeste. E na volta, eu corri um pouquinho para chegar em tempo do culto, pegar um culto lá, e chegamos no aniversário, acho que de 30 anos da igreja. À noite no culto, estava lá no boletim o histórico da Junta de Missões Nacionais, organizou, e a igreja nem imaginava que estava entrando o presidente da Junta de Missões naquele dia para assistir o culto. Nem se tivesse feito o convite, tinha dado tão certo, né? E nós participamos do culto. E para nós foi muito gratificante ouvir o relato do pastor, que era nosso missionário, que foi lá na época da organização, que estava pregando no culto, relatar a história, né? Isso foi muito... Porque a gente, às vezes, esquece de tudo que foi feito no passado, né? Então, é muito bom ouvir isso e entender que a nossa igreja tem pegada missionária, DNA missionário, que a gente tem que orar para tirar os empecilhos, os empatas que fica no meio, que tem gente que se apega à teologia, mas não evangeliza, meu irmão, não vai. Teologia é fazer Deus conhecido. Você conhece Deus, estuda Deus e faz o povo conhecer. Então, é isso que importa, né? O negócio da igreja está morrendo e o cara fala, mas aqui a teologia e a igreja se acabando todinha morrendo. Isso não é de Deus não, meu filho, não é de Deus não. Entendeu? Deus mandou a gente ir ao pecador. Isso é teologia missionária. Tudo que nós aprendemos... Não, é isso mesmo. Nós estamos revitalizando... ouvir esse reverendo Mariano. Nós estamos revitalizando igrejas. A Junta entregou em algumas regiões, irmãos. Eu quero abrir meu coração. Igrejas belíssimas, construídas, vibrante, e depois ser devolvida para a IPB só com o templo.
O apego desacerbado à teologia acabou com a igreja, acabou, faliu. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Quanto mais profundos somos, mais eficazes seremos. Se isso não acontecer, tem alguma coisa que está empatando aí, tá? Desculpa aí, se alguém não gostou, vai ficar assim mesmo, tá bom? Já foi, tá ao vivo. Tá ao vivo. Eu me lembro uma fala tua e uma fala do presbítero Vicente lá em casa, que você não quis comer abóbora com carne de sol, mas tudo bem. Eu não comi a abóbora, carne de sol eu comi. Agora a abóbora não. Eu me tenho lembro problema com a abóbora. Eu estou falando em rede nacional para ninguém te dar isso. Os missionários que estão nos escutando, não dê abóbora para o pastor Mariano, é problema. Não dá certo. Eu tenho problema com a abóbora, mas a carne de sol... negativo. Não tem problema nenhum. Ah, mas foi um escondidinho de carne de sol, né, pastor? Mas vamos lá. Eu fico pensando nessa questão. Uma fala que vocês tiveram com a gente lá em casa, você também, presbítero Vicente, sobre aqueles missionários que ficavam sentados na igreja esperando o povo entrar, né? E eu me lembro que você falou assim, essa não é a fala, né? A fala é você sair para evangelizar, sair para ser um missionário de fato. Isso não nos impede de ter uma teologia acurada, uma teologia boa, né? Mas entender a teologia é sair o campo, é sair, se lançar, não é verdade? Então, me lembro isso, eu tenho isso para mim até hoje, e a gente tem trabalhado. Não, creio que não tenho me arrependido de fazer isso, não. Meus amados irmãos, mais alguma fala? Eu quero concluir dizendo que a gente brinca com os missionários, que dependendo da cor que ele entra na junta, depois de 6 meses tem que mudar. Se ele chega num lugar, no nortão, e ele continua da mesma corzinha, ou ele usa um protetor de filtro muito forte, ou ele não sai para evangelizar. O missionário muda de cor, meu irmão. Muda de cor, não tem jeito, entendeu? Essa é outra fala que eu nunca esqueço. Você tem que sair, se identificar. A teologia, ela tem que ser excelente. Excelente, quanto mais. Por quê? Porque você sai em busca da ovelha. Quando ela chega, se a comida que ela tem no aprisco é rasa, ela vai sair de novo. Esse trabalho seu não vai acabar nunca. Entendeu? Mas nós precisamos entender que temos que sair em campo. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. Isso. Cheiro de ovelha. Se ele só tiver cheiro de livro, vai ser um problema sério. Ele tem que ter cheiro de livro, cheiro de ovelha. Certo? Então, porque isso é o que atrai. É o pastor que está ali cuidando, o cheiro dele. Certo? É nossa opinião desse tempo de 30 anos de ministério voltado para a plantação de igrejas. Perfeito, perfeito. Antes de darmos as nossas considerações finais, eu vou fazer de novo a pergunta que não quer calar. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Não, né? Não. Então tá. É só para falar dos nossos comentários. Bastante gente passou por aqui na nossa live. Uns permaneceram, e eu louvo a Deus pela vida de todos. E o mais interessante são vários relatos, várias formas de gratidão pela vida do reverendo Mariano, né, como profissional, como pastor, e também pela vida desses 80 anos da Junta de Missões Nacionais no Brasil, que tem realmente feito a diferença num contexto Brasil, né? Não vamos entrar na questão de APMT e outras coisas, porque já é outro caso. Mas ficamos agradecidos, né, a Deus por vermos tantos relatos, creio, de vários missionários também, Campo do Acre e outros mais, do Paraná, enfim. Nós ficamos felizes por isso e gostaríamos que Deus continuasse abençoando esses amados irmãos. Pastor Evandro, suas considerações finais. Então, mais uma vez, palavra de gratidão, privilégio muito grande aqui, passar mais esse tempo e com a presença do reverendo Mariano e rogar a Deus as mais ricas bênçãos pelo seu trabalho, a continuação aí dos seus desafios com a Junta de Missões. E da outra vez você chegou de surpresa aqui
no curso da segunda igreja, vamos arrumar um jeito de, num próximo aniversário aí, você vira convite, né? Quem Com sabe? Prazer, com prazer. Peraí, deixa eu convidar primeiro, isso aí já está conversado. Já. Ele Ora, sábado eu posso estar num lugar, domingo de manhã no outro, domingo à noite no outro, não tem problema, viu? Então, ano que vem nós comemoramos 35 anos. Isso. Então, aí a gente pode conversar aí para um convite, se Deus quiser, né? Mas a graça de Deus. Reverendo Mariano, e conte com as nossas orações, com o nosso apoio, naquilo que a gente puder também caminhar junto aí, tá? Obrigado, irmãos, obrigado. Da mesma forma, estamos à disposição de vocês. Reverendo Augustinho, suas considerações finais, meu amado. Quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que tem nos acompanhado nessas nossas lives, em Papo de Crente aqui. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Agradecer ao reverendo Mariano pela boa palavra, aos conselhos também dados a nós, a exposição aqui, e a deixar claro para nós a importantíssima obra missionária que a Junta de Missões tem feito aqui. Então, vou aproveitar o que já foi feito, né? Então, quando o senhor vier, a convite do reverendo Evandro, o senhor vem na quinta, que aí a gente, cada dia vai em uma igreja, vai quinta, sexta, sábado, domingo. Já faz o pacote todo aí. Pronto, hein? Tá certo. Reverendo Denivaldo, prefeito de Cáceres, fala para nós. Mas antes passa aqui em Cáceres, viu, pastor? Tiver descendo aí para o Mato Grosso, eu passo aí para a gente tomar um café. Promessa feita. Então tá bom, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Agradecer pela oportunidade, o privilégio de estar com vocês, irmãos, reverendo Mariano, que sempre foi alguém importante assim, no meu ministério, né, que me ajudou muito nesse período em que eu estive na junta, e dizendo que a Igreja Presbiteriana Thalia Mares hoje ela tem uma parceria com a Junta de Missões, uma congregação sua lá na cidade de Rio Branco, aqui, próximo de Cáceres, né? Então, louvar a Deus por essa agência missionária e pela vida das pessoas que fazem parte desse órgão tão importante da Igreja Presbiteriana, que tem sido bênção no decorrer desses 80 anos aí, fazendo com que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado e muitas vidas alcançadas para o reino de Deus. Obrigado, pastor Jorge, pastor Agostinho, pastor Evanderson, e um grande abraço a todos. Tamo junto. Amém. Pastor Mariano, suas considerações finais. Irmãos, quero agradecer ao convite. Eu tenho dito sempre ao pastor Luiz, né, que como admiro o trabalho e como vocês em Rondônia se entendem muito bem, né? E eu louvo a Deus por isso, que isso aí cresça cada vez mais e todas as cidades de Rondônia possam ter pelo menos uma igreja presbiteriana organizada. É o meu desejo. Pedir que continuem orando pela nossa família, principalmente por meu filho Mateus, que vai iniciar um tratamento para combater o linfoma. Já acredito na próxima semana, ele está bem de cabeça, está bem consigo mesmo, bem com Deus, e toda a família está aí pronta para acompanhar nisso, tá? E a Junta de Missões é parceira mesmo, está aí com vocês. Deixo uma palavra também do Conselho de Ação Social, do CAS, da IPB também para vocês, e quem sabe numa nova oportunidade a gente fala sobre a questão de ação social, né, que é algo também tremendamente importante e praticado pela nossa igreja. Tá bom? Valeu, brigadão. Amém. Eu vou dar minhas considerações finais também. Quer chover no molhado, os amados irmãos já agradeceram, eu também só tenho a agradecer. Quando entrei em contato com o reverendo Mariano, foi prontamente atendido, né? Fiquei ali perturbando ele por uns dias. Não, brincadeira. Só fui falar e ele falou, vamos junto. Imagina que esse homem acorda cedo para fazer o café com missões todos os dias, né? E tem sido uma bênção. Volta e meia, quando eu consigo acordar no horário que ele faz, eu assisto. É porque nós temos 1 hora de diferença, irmãos, então eu ainda vou estar dormindo, né? Mas é agradecer a Deus pela Junta de Missões, pelo reverendo Mariano, também por tudo que a Junta foi
na minha vida por 4 anos ali, que eu pude trabalhar junto com 3 anos, perdão, que eu trabalhei junto com o reverendo Mariano, com o presbítero Vicente na época. Hoje é o reverendo Arival, né, de Pinheiros, que é o presidente, mas que são irmãos amados, aprendi muito. E no último encontro, também conversando em particular com o reverendo Aranha, que é Carlos Aranha, né, que é o pastor dos missionários, dos pastores que ali estão, e é um homem que tem muita palavra abençoadora. Meus amados irmãos, oremos sim pelas juntas de missões, não só nacionais, também transculturais, que é a PMT, e os missionários que estão aí trabalhando arduamente para evangelizar. Que Deus nos dê sabedoria e força para continuar colaborando, né, investindo, e não somente uma vez, mas dioturnamente com esses amados irmãos. Entre lá no site da Junta de Missões, tem lá vários projetos. É só procurar JMN IPB, você vai achar, tanto no Facebook, no YouTube. Vai achar Reverendo Mariano Alves Júnior, não é isso, pastor? Isso. Reverendo Mariano vai estar lá também. Enfim, busque saber mais de missões. Seja um missionário. Se você não pode ir, financie alguém para ir. Missões faz com o joelho, orando, mas também faz com aquele que vai e aquele que ora, que financia o missionário. Então, sejamos esses financiadores do reino do Senhor. Deus tem nos dado, e o que nos compete é financiar o reino de Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Meus irmãos, foi uma bênção falar com os amados, reverendo Evandes, Augustinho, reverendo Denivaldo, reverendo Mariano, enfim, os amados irmãos. Eu vou pedir, reverendo Evandes, está aí ainda? Tá. Reverendo Evandes, ore, pastor. E eu particularmente não sabia da questão do Mateus, né? O meu filho mais velho também chama Mateus, mas que o reverendo Evandes ore, intercedendo ao nosso Deus pela vida do Mateus, essa cirurgia, essas situações, e também pelos missionários da Junta de Missões Brasileiras. Vários escreveram aqui nos comentários, que Deus abençoe a todos. Reverendo Evandes, ore, e aí já estão... Oi, Evandro, aproveite aí e orar também pelo pastor Cole, da Igreja Presbiteriana Água Viva, homem de Deus, comprometido com a obra missionária, está num estado gravíssimo, entubado com Covid, infecção hospitalar, na cidade de São Paulo, quadro extremamente grave, né? Então, pastor Cole, tá certo? Yong Cole. Então, colocar ele também aí, pedir de oração para todos vocês. Vamos lá. Oremos. Pai Santo, graças te damos, ó Deus, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso de bate-papo, de reflexão, para pensarmos, ó Deus, sobre os desafios que temos como missionários da Tua Palavra, como igreja, como pessoas que têm a responsabilidade de testemunhar do Senhor, como líderes, ó Deus, que também temos a responsabilidade de influenciar os Teus servos, ó Pai, os Teus filhos, ovelhas da Tua igreja, que o Senhor nos dê sempre disposição, sabedoria, para conduzirmos o Teu povo, ó Deus, com a visão de proclamação do Teu reino, da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela Junta de Missões Nacionais da nossa igreja, pelo seu trabalho desempenhado, pelos campos alcançados. O Senhor continue abençoando ricamente, abençoando a vida do reverendo Mariano, ó Deus, no seu trabalho, seja sempre frutífero como tem sido. Neste momento, colocamos diante do Senhor também a vida de todos os missionários que estão em lugares diferentes, que o Senhor supra as suas necessidades e dê a eles também a sabedoria dos altos céus. Clamamos ao Senhor pela vida do Mateus, ó Pai, que está fazendo esse tratamento, ó Deus, e clamamos ao Senhor que o Senhor sustente a vida dele. Sabemos que é o Senhor mesmo quem sustenta, que o Senhor dê a ele sempre a paz que vem do seu trono, que ele esteja firme no Senhor, ó Deus, sempre sabendo que é o Senhor quem conduz todas as coisas, e clamamos ao Senhor pela sua cirurgia, que a mão do Senhor seja com teu servo. Clamamos também, ó Deus, pela vida do pastor Yong Ko,
agora tomando conhecimento, ó Pai, de que ele está em um estado de saúde, ó Pai, debilitado. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti, que o Senhor fortaleça a sua fé, o Senhor console o coração dele, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, cumpra a Tua vontade a cada dia, e sendo assim também o Teu querer, que o Senhor dê a cura para ele, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor e pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigadão. Amém. Meus amados que nos acompanharam até aqui, Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live depois, curta aí a página da igreja, busque as nossas páginas pessoais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada dia mais força para continuar. Deus abençoe vocês e aqui nós encerramos a nossa live. Os nossos amados pastores, continuem, por favor.